É uma grande satisfação estar aqui hoje, representando o ministro Paulo Bernardo, por ocasião da abertura do 8º Fórum Brasileiro de Reforma do Estado. E mais gratificante ainda, ver todos os avanços alcançados em termos de gestão pública pelo Estado do Espírito Santo e pelo município de Vitória, aqui muito bem descritos. E a satisfação maior é de estar participando desse evento no momento em que a crise internacional reabilitou o Estado. Houve um momento em que alguns segmentos da sociedade pensaram que seria possível pensar em construção de um país, em desenvolvimento de um país, sem um Estado que cumprisse adequadamente suas funções. E nós vimos que, e aqui eu vou usar as palavras do professor Bresser Pereira, descobrimos, por ocasião da crise, que o garantidor final é o Estado. E, de certa maneira, o nosso desafio hoje, em termos de gestão pública, é dar continuidade à tarefa de reconstruir o Estado como ferramenta do desenvolvimento. Temos que ter clareza de que o Brasil é um país em construção. E o Estado tem que estar a serviço dessa construção. É muito mais fácil, em outros países, fazer a gestão pública, porque se trata apenas de manter o que existe dentro de determinado padrão. Aqui nós temos todo o desafio da expansão e da expansão em ambiente democrático, onde, geralmente, a totalidade das demandas supere muito a disponibilidade dos recursos necessários. O que põe na mesa, como um desafio ainda maior, melhorar a qualidade da gestão pública. Nós temos, nos últimos anos, cumprido uma trajetória de reforma do Estado brasileiro em ambiente democrático. Toda a história das reformas do Estado no Brasil, essa história foi tradicionalmente uma história autoritária. Agora temos o desafio de fazer reforma do Estado em ambiente democrático. E esse ambiente de governança democrática significa que o Estado é e tem que ser um ambiente mais poroso às demandas dos diversos segmentos da sociedade, inclusive de muitos que até recentemente não tinham assento à mesa durante a tomada da decisão, no decorrer dos processos decisórios. Isso demanda um esforço de concertação social, de negociação, de articulação, de persuasão, que difere das reformas tecnocráticas do passado. E isso tudo tem que ser feito tendo em vista que não podemos perder tempo, já que neste mundo globalizado, ficar parado é, na verdade, andar para trás. De sorte que o nosso desafio hoje é conciliar essa nova realidade da governança democrática com a implementação de ferramentas de gestão por resultados, que permita que a decisão democrática seja implementada em tempo hábil, e ainda com aquela tarefa antiga, do século passado, da profissionalização da máquina pública. Até porque, tendo o Estado cada vez mais responsabilidades crescentemente complexas, ele tem que estar habilitado por meio de um corpo profissional competente e profissionalizado para fazer frente a essas responsabilidades. E, evidentemente, para ter um corpo profissional com esse perfil, é preciso ter mecanismos de atratividade e de retenção de bons quadros profissionais. Eu diria que, sucintamente,
Esses são os grandes desafios. E para enfrentá-los, temos que partir de diagnósticos corretos. Vejo, na minha responsabilidade de secretário de gestão do governo federal, muitas vezes anúncios, manchetes, jornal, falando de um suposto inchaço da máquina pública federal. Quero lhes dizer que hoje, em 2009, a quantidade de servidores civis ativos no Poder Executivo Federal é a mesma existente ao final de 1997. Estamos mais ou menos no mesmo padrão. Os anos de crise de contenção fiscal levaram a uma redução do quantitativo e houve, a partir de 2003, um processo de recomposição gradual. Ingressaram de 2003 para cá cerca de 57 mil servidores civis ativos no governo federal, esse foi o aumento líquido, sendo que com esse ingresso chegamos ao patamar em que estávamos em 1997. Tendo crescido a população economicamente ativa, tendo aumentado o tipo de demanda que o Estado tem que enfrentar e o tipo de programas que tem que implementar, tendo crescido a clientela que hoje demanda por serviços de maior qualidade. Nós sabemos que o país passou por uma verdadeira transformação social. Se até algum tempo era um país em que predominavam os setores mais humildes, a classe D e E, hoje nós já temos majoritariamente na população brasileira aquilo que nas pesquisas de mercado se classifica como classe A, B e C. O que isso significa? Significa que eu tenho não apenas um consumidor privado mais exigente, mas eu tenho um consumidor de serviços públicos mais exigentes. E, por isso, temos que correr no sentido de melhorar em muita qualidade dos nossos serviços. Eu já tive a oportunidade de trabalhar na Previdência Social e, se implementássemos hoje o mesmo padrão de atendimento existente ano passado, esse país sofreria uma revolução. E vejo hoje, na política previdenciária, todo um esforço de aperfeiçoamento do atendimento ao cidadão, que ainda assim fica aquém e sempre é um desafio em termos de melhora para atender a essa demanda cada vez mais qualificada.